Vamos, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Amós. Amós, capítulo 8. Nós leremos os versículos 4 até o 10. E depois leremos o capítulo 9, do versículo 7 ao 15. Livro do profeta Amós, no Antigo Testamento, capítulo 8. Leremos os versículos 4 a 10 inicialmente. A palavra de Deus diz assim: ouçam isto, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados. Não vem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem para que voltem a fazer negócios. Usam medidas falsas para medir o trigo, enganam o comprador com balanças desonestas. Misturam o trigo que vendem com a palha varrida do chão. Escravizam os pobres por uma moeda de prata ou um par de sandálias. O Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome: jamais esquecerei tudo que vocês fizeram. A terra tremerá por causa de suas maldades, e todos os que nela habitam lamentarão. A terra se levantará como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes. Ela se erguerá e depois afundará. Naquele dia, diz o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei suas festas em tempos de lamento, e seus cânticos em canções fúnebres. Vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça, como se seu único filho tivesse morrido. Será um dia de muita amargura. Agora capítulo 9, versículo 7. Acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim que os etíopes? Diz o Senhor. Tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Quir. Eu, o Senhor soberano, vigio a nação pecaminosa de Israel. Eu a varrerei da face da terra, mas jamais destruirei por completo o povo de Israel, diz o Senhor. Pois darei ordens e sacudirei Israel com as outras nações, como o trigo é sacudido na peneira, mas nenhum grão se perderá. Todos os pecadores, porém, morrerão pela espada. Todos que dizem, nenhuma calamidade virá sobre nós. Naquele dia, restaurarei a tenda caída de Davi, e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom, e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que eu lhes dei, diz o Senhor seu Deus. A mensagem do profeta Amós é uma mensagem muito clara. Amós está falando de falsidade, Amós está falando de hipocrisia, mas por detrás disso tudo existe a palavra injustiça, que aparece inúmeras vezes no seu livro. Injustiça. E por causa disso, então, eu gostaria de falar essa noite sobre 3 aspectos da injustiça, ou, no seu contrário, a justiça. Qual é a justiça bíblica que Amós está defendendo aqui no seu livro? Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre o que é justiça na Bíblia. Depois, gostaria de falar qual é o sinal que a justiça aponta ou traz. E por último, qual é a promessa de justiça que Deus faz aqui no livro de Amós. Portanto, o que significa justiça? Qual é o sinal, para onde ela aponta? E qual é a promessa de justiça que o livro de Amós nos traz? Em primeiro lugar, qual o significado? Leia comigo novamente o capítulo 8 de Amós, apenas o versículo 4, parte do versículo 5 e o versículo 6. Preste bem atenção no que o texto diz. Ouçam isto, vocês que roubam dos pobres
e oprimem os necessitados. Mas o final do versículo 5. Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balanças desonestas. Misturam o trigo que vendem com a palha varrida do chão. Escravizam os pobres por uma moeda de prata ou um par de sandálias. Nessa época que Amós está escrevendo o seu livro, Israel estava passando por um tempo de prosperidade. Os seus vizinhos que competiam com Israel agora estavam não tão bem. Israel tinha o controle de rotas comerciais importantes naquele território. Portanto, Israel estava enriquecendo, mas ao contrário do que a gente pensa, não todo Israel, mas apenas pequena parte dele. A classe profissional. Os comerciantes estavam enriquecendo, né, em detrimento das classes mais pobres. Inclusive, o texto mostra que os pobres estavam sem acesso às necessidades básicas, como ter o que comer ou ter o que calçar nos pés. Para isso, eles estavam fazendo dívidas e estavam sendo tratados como escravos porque eles não tinham o que calçar. Eles estavam virando escravos porque eles contraíam dívidas para ter o que comer. E é dentro dessa situação injusta que o livro de Amós ele está inserido. O que está sendo descrito aqui é que há uma situação em que as classes profissionais tinham um poder de compra tão alto que os comerciantes podiam elevar tantos preços, de modo que as necessidades para as classes trabalhadoras não eram atingidas, porque os preços estavam altíssimos. Eles tinham que se endividar para sequer comprar sapatos ou comida. E a dívida contraída naquela época não é a dívida de hoje. Temos planos de pagamento, podemos declarar falência ou uma série de coisas. Naquela época, alguém que estava endividado virava escravo até ter como pagar toda a sua dívida. É isso que estava acontecendo dentre o próprio povo de Israel. Resultado: endividamento por toda parte, escravidão por dívidas, exploração dos mais incapazes, dos mais fracos e pobres. Isso é o que a Bíblia chama de injustiça. E é isso que Deus odeia, e Ele diz isso várias vezes no decorrer da história bíblica. A lei mosaica, por exemplo, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, são várias as vezes que Deus ali aparece dizendo para Moisés e para o povo que Ele odeia a injustiça e estabeleceu leis muito precisas para combater a injustiça sistêmica. Por exemplo, a lei do ano sabático, a lei do jubileu, os respingos da colheita, são apenas poucos exemplos de leis que estavam ali no Antigo Testamento, que visavam combater uma injustiça sistêmica, onde alguns se beneficiavam em detrimento de outros. E todas essas leis apontam para um simples fato: Deus odeia a injustiça. Agora eu quero convidar você a ler comigo Amós capítulo 5, a gente não leu esse texto ainda, os versículos 21 a 24, talvez um dos textos mais famosos e conhecidos no livro do profeta Amós. Amós 5, 21 a 24, olha o que esse texto nos diz. Deus falando por meio do profeta Amós. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Eu não suporto as suas reuniões solenes, ou seja, os seus cultos. Não aceitarei os seus holocaustos, nem as suas ofertas de cereal. Eu não darei a mínima atenção para as suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Deus está chamando aqui o cântico do povo de ruído. Não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, o que eu quero? Eu quero uma grande inundação de justiça. Um rio inesgotável de retidão. Olha o que Deus está falando para o povo naquela época.
Vocês estão me oferecendo cultos, vocês estão cantando músicas, vocês estão me oferecendo holocaustos, vocês estão fazendo as festas religiosas. A religião de vocês, está perfeita. Mas eu não escuto as suas músicas. Para vocês, para mim isso é barulho. Eu não me agrado do que vocês fazem. Eu desprezo as suas festas religiosas. Que forte. Por que Deus está falando isso para o povo? Sendo que o próprio Deus estabeleceu essas festas, esses ritos religiosos. Por que Deus está falando isso? Porque o povo, enquanto fazia essas coisas, estava negligenciando a justiça. E Deus está falando para o povo, o que eu quero não é isso que vocês estão oferecendo. O que eu quero é que a justiça seja como uma grande inundação. Eu quero que esse mundo seja inundado de justiça. É isso que eu quero. E até lá, o que vocês estão cantando é barulho para mim. É barulho. A Bíblia não trata o cuidado para com os mais necessitados como caridade. Essa é uma tentação nossa, né? Talvez você já ouvindo o começo dessa mensagem, você já imaginou, nossa, é verdade, né? Eu acho que eu tenho que fazer mais caridade. Tenho que ajudar um pouco mais. A Bíblia não trata justiça como mera caridade. Justiça é muito além de mera caridade. É isso que eu quero mostrar aqui. Negligenciar o pobre, na visão aqui do profeta Amós, é mais do que mero egoísmo. Negligenciar o pobre aqui é uma questão de injustiça. E isso é forte para nós. Nós até podemos de vez em quando falar, eu poderia ajudar mais. Mas nós não nos chamamos de injustos quando não o fazemos. A justiça bíblica reconhece, em primeiro lugar, que ninguém escolhe onde nasce. E aqui eu vou gastar um tempo explicando esse meu ponto, é muito importante, preste atenção. Nós sabemos, quando olhamos para boa parte das crianças onde nós moramos e adolescentes, que tem ensino, parece que cada vez pior, quando não tem ensino algum. Crianças que vão crescendo sem saber ler, sem saber escrever. Ainda aqueles que aparentemente sabem ler são analfabetos funcionais. E se o mercado de trabalho está difícil para aqueles que sabem ler, se o mercado de trabalho está difícil para aqueles que têm ensino superior, imagina para essa quantidade gigantesca que a cada ano tem de crianças e adolescentes que chegam à sua idade adulta sem saber ler, ou pelo menos sendo analfabetos funcionais. Você imaginou isso? Quantas vezes nós temos contato com adolescentes ou jovens, às vezes dentro da própria igreja, que nos fazem, e deveriam nos fazer chorar, de imaginar qual é o futuro que esse menino, que essa menina pode ter. Agora, existe uma briga. Existem os conservadores de um lado, falando, esse é um problema da família. A família está desestruturada. A família precisa ser restaurada a fim de que a educação nos lares seja boa novamente. E que não haja esse problema que nós temos hoje. Por outro lado, os liberais estão olhando para o mesmo problema e dizendo, o problema é a estrutura sistêmica. Há uma estrutura que parte dela é por conta de um racismo histórico, parte dela é por conta de uma série de desigualdades promovidas pelo capitalismo e etc. Mas o meu ponto, independente do lado ou onde você se encontra nesse espectro, o meu ponto é, ninguém está olhando para isso, sejam os mais radicais ou os mais equilibrados que conseguem perceber as influências de todos os lados, ninguém está dizendo que a culpa é das crianças. Ninguém está dizendo que alguém pode ser culpado por onde nasceu.
nas circunstâncias do seu nascimento, a família a qual pertence. Ninguém está dizendo isso. Ninguém tem coragem o suficiente de dizer, não, o problema não é da família, não, o problema não é da estrutura do sistema, não, o problema é a criança. Ninguém está dizendo isso. Parte da razão dos nossos sucessos se dá simplesmente, embora não gostamos de admitir isso, simplesmente por onde nós nascemos. Aonde nós nascemos ditará, em grande parte, o nosso sucesso. A educação que recebemos de casa, as escolas que os meus pais tiveram capacidade de pagar, a rede de contatos que eu tive por conta disso. Alguém que nasce no que nós chamamos de berço de ouro, já está lá na frente. Ainda que seja uma pessoa com maus hábitos, ainda que seja uma pessoa preguiçosa, ainda que seja uma pessoa com uma série de defeitos, a pessoa está lá na frente já. E por mais que a pessoa que nasça em um contexto miserável, tenha toda a disposição, tenha todo o interesse, etc., a pessoa já começa lá do final. E antes que você diga, mas eu conheço histórias de pessoas que começaram na miséria e foram pessoas de sucesso. Tudo o que acontece na nossa vida são oportunidades que Deus nos dá. Não estou dizendo que alguém que nasceu num contexto de miséria jamais pode chegar num contexto social, a ter um capital político, social, financeiro. Não estou dizendo isso. Mas onde você nasce já torna o caminho muito mais difícil. E dentre nós, aqueles que acham ter algum sucesso profissional, social, monetário, na verdade, precisam admitir que o que nós temos e o que nós conquistamos não é pela força do nosso próprio braço. Embora digamos, nossa, mas você não sabe, eu acordo às 4 da manhã, eu vou dormir meia-noite todos os dias. E o que eu faço do momento que eu acordo, do momento que eu vou dormir, meu sobrenome é trabalho. Não é à toa que eu estou onde estou. Pergunta, quem te deu essa capacidade? Quem te abriu essas portas? Quem te deu esses hábitos? Quem te fez aprender a agir assim e não de outro jeito? Precisamos reconhecer que tudo que nós temos é graça. Precisamos reconhecer que os nossos filhos têm 100, 1000 vezes mais oportunidades que crianças que estão nascendo em condições e que de famílias desestruturadas, frequentando péssimas escolas, quando frequentam. E o livro de Amós está nos convidando a olhar para isso como uma injustiça. A injustiça bíblica, ou a justiça bíblica, nos convida a reconhecer que ninguém é responsável por onde nasce e as oportunidades que se tem. E se, portanto, tudo que nós temos é dado por Deus, sejam as circunstâncias, seja a nossa educação, seja até mesmo as nossas capacidades que são dadas por Deus, então significa que eu não tenho direito de preservar essas coisas para mim mesmo. Se tudo que eu tenho é graça, se tudo que eu tenho é um presente de Deus, e se a Bíblia o tempo todo está dizendo que Deus nos fez canos. Por que cano? Porque cano, a água passa por ele. Deus não nos fez poços. Deus não nos fez reservatórios de água, onde tudo que Deus nos dá deve ser acumulado em nós mesmos. Mas Deus nos fez pessoas que a sua bênção atravessaria através das nossas vidas e alcançaria outros. É assim que Deus chamou Abraão. Todas as famílias da terra, Abraão, serão abençoadas por meio da sua descendência. Deus não nos chama como poços, Deus nos chama como canos. E não reconhecer isso, não reconhecer que tudo que nós temos é graça, nos leva a não compartilhar. Porque afinal de contas, se tudo que eu tenho é mérito próprio, então os outros que também façam como eu fiz. Os outros que acordem cedo como eu acordo. Os outros estudem como eu estudei. Recursos e oportunidades são dons de Deus e não devem ser usados apenas para nós mesmos. Agir assim é o que a Bíblia chama de ímpio. Não é apenas egoísmo, irmãos. A Bíblia chama disso de
injustiça. Sim, Deus odeia também o egoísmo, mas injustiça está num degrau a mais. É mais profundo a coisa. Justo na Bíblia, talvez vocês já até ouviram falar sobre isso, justo na Bíblia é aquele que não enxerga os seus bens, o seu capital social, monetário, como exclusivo dele mesmo, mas ele coloca à disposição dos outros. Ele aceita ser prejudicado para que outros recebam benefício. Esse é o justo na Bíblia. E o injusto, pelo contrário, considera os seus recursos apenas como propriedade pessoal. Perceba, a Bíblia não faz o que muitos têm feito hoje em dia, que é demonizar uma classe social. A Bíblia não faz isso. Ok? A Bíblia não faz isso. Aqui a questão não é de quanto dinheiro você tem, quanto capital social você tem. Essa não é a discussão. A discussão é o que você faz com a riqueza. Não é se você tem ou não, mas o que você faz com aquilo que lhe é dado. Irmãos, o chamado bíblico é para que nós usemos os recursos, o nosso tempo, os nossos talentos, para promover a paz de Deus, para promover a justiça de Deus. E quando nós não fazemos, nós não estamos apenas sendo egoístas, nós estamos sendo injustos. E a decorrência disso é que Deus está dizendo: eu não suporto o barulho que vocês fazem quando vocês se reúnem. Vocês chamam de música, vocês chamam de louvor, mas eu chamo de ruído. As festas religiosas, o culto de vocês, para mim, eu não aguento. E por quê? Porque Deus está falando, porque vocês são injustos. Negligenciar isso é tornar-se cúmplice da injustiça. Mas, então, isso é o significado de justiça. Qual é o sinal que a justiça aponta? Para onde ela aponta? Eu quero te convidar a ler comigo novamente o texto de Amós 8, versículo 4 e 5. Olha o que o texto diz. Ouçam isto, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados. Olha agora o versículo 5. Não vem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem para que voltem a fazer negócios. Vocês não veem a hora, em outras palavras, do culto acabar, do domingo acabar e de voltar ao trabalho. Vocês não param de pensar no lucro, nem no dia do Senhor, em outras palavras. Sábado aqui não é meramente um dia que o povo saía em família. Era o dia de adoração do povo de Israel. Festas religiosas têm a ver com as liturgias do culto. E o que Deus está falando aqui, através de Amós, é que o povo, mesmo no ambiente de culto religioso, não parava de pensar no lucro. O povo ansiava para que o culto acabasse logo, para que eles voltassem às suas práticas de ganhar mais dinheiro, de aumentar ainda mais a desigualdade social. O corpo estava presente no templo, mas o coração estava longe no lucro. Isso revela, no final das contas, irmãos, embora nós não gostamos dessa realidade, isso revela quem é o nosso verdadeiro Deus. É por isso que Deus se opõe desse jeito. É por isso que Deus recusa a adoração desse jeito. Porque Ele está falando, quando vocês estão aqui cantando para mim, levantando a mão, fechando os olhos, falando palavras bonitas, vocês acham que estão me adorando, mas na verdade, o Deus de vocês é outro. Vocês estão fazendo isso apenas como uma prática litúrgica, mas o Deus de vocês está lá fora. O Deus de vocês é aquilo que ocupa a mente de vocês no momento do culto. Quando você não consegue se concentrar nem, ao menos no tempo do culto, nas coisas de Deus, você está pensando no seu trabalho, você está pensando que você gostaria de perder alguns quilinhos, você está pensando na sua casa dos sonhos, você está pensando na faculdade que você quer fazer. Essas coisas que ocupam o nosso pensamento é o que a Bíblia chama de idolatria. Isso é o nosso Deus. Quando nós nos preocupamos com o lucro o tempo todo, quando a nossa mente sempre volta para isso, a Bíblia está dizendo, nós estamos favorecendo a injustiça desse jeito, porque nós estamos adorando um outro Deus, que não tem como promover a justiça que o Deus bíblico verdadeiro requer.
Portanto, a justiça revela quem domina o nosso coração. Quem é o nosso verdadeiro Deus. Esse é o sinal da justiça. E a injustiça, por sua vez, também revela quem é o nosso verdadeiro Deus. Se a nossa mente corre sempre para a carreira, dinheiro, aparência, conquistas, esse é o nosso Deus real. Portanto, a injustiça, a raiz da injustiça, está em um coração que é voltado para si mesmo. E onde há apenas uma religião formal, há injustiça. É isso que o texto bíblico está dizendo. E onde há a verdadeira fé num Deus gracioso, onde há a verdadeira fé que crê que tudo que nós temos é um presente dado por Deus e, portanto, deve ser usufruído compartilhando com outros que vivem numa situação de injustiça. Quando há essa verdadeira fé, então brota compaixão, então brota justiça onde Deus tem nos colocado. Talvez você se lembre do texto de Isaías, que fala a mesma coisa. Deus olha para o povo de Israel e diz: eu não ouço o que vem da boca de vocês. Me incomoda o culto de vocês, porque vocês são injustos. Ou, por exemplo, Mateus 25. Você lembra quando Jesus conta que uma história estranha, que no dia do julgamento as pessoas estarão diante dele, e aí Jesus diz assim: olha, vocês se afastem de mim, porque eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estava com fome e vocês não me deram o que comer. Eu estava preso e vocês não me visitaram. E as pessoas vão dizer para Jesus: Jesus, a gente nem viveu na sua época, Jesus. Como assim que a gente te viu com fome e não deu o que comer? Que coisa estranha, Jesus. Quando que a gente te viu, por acaso? Se te vimos, a gente não reconheceu. E Jesus vai dizer: vocês não fizeram isso para mim todas as vezes que esses pobres e necessitados e oprimidos estiveram ao seu alcance e você não os vestiu, e vocês não os visitaram, e vocês não os alimentaram, e vocês foram indiferentes. E, portanto, olha o que Jesus está fazendo. Jesus está se identificando com os oprimidos deste mundo, dizendo: se vocês não fizeram isso para eles, vocês não fizeram isso a mim. Mas vai ter um outro grupo. E o outro grupo, Jesus vai falar: entrem no gozo celestial, porque quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava com fome, vocês me deram o que comer. Quando eu estava preso, vocês me visitaram. E da mesma maneira eles perguntarão: quando nós fizemos isso? E Jesus fala: quando vocês fizeram isso a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Não é uma surpresa para nós. Jesus o tempo todo, os evangelhos nos conta que ele se identificou com os oprimidos. Jesus se identificou com os pobres. Jesus não nasceu em berço de ouro, mas foi um filho de um carpinteiro. Jesus se identificou com as pessoas desprezadas. E Jesus está dizendo: quando essas pessoas não são alcançadas, vocês estão rejeitando a mim. Esse é o nível de identificação que a Bíblia faz. Jesus se identifica com os pobres, os famintos, os presos, os estrangeiros. E preste atenção, irmãos, eu não estou, nem Jesus, nem o livro de Amós, nenhum desses livros está falando que a maneira de nós termos um relacionamento com Deus é por meio do auxílio ao necessitado, por meio de fazer justiça. Não, isso seria salvação pelas obras e toda a Bíblia condena isso. O ponto aqui é mostrar que se nós queremos saber se o nosso relacionamento com Deus de fato é verdadeiro, para onde nós devemos olhar? Devemos olhar para a maneira como nós temos tratado os que estão abaixo de nós. Devemos olhar para a maneira como nós estamos fazendo justiça. Esse é o sinal. Sabe quando bate aquela dúvida? Mas será que eu sou um cristão mesmo? Não olhe se você está vindo para a igreja meramente. Se sequer você está fazendo orações. Bora, esses são sinais que nos indicam alguma coisa. Mas perceba que o povo de Israel estava orando. O povo de Israel estava cumprindo o sábado. O povo de Israel estava no culto. O povo de Israel estava cantando. Eles não estavam faltando essas coisas. A religião estava sendo cumprida por Israel. Mas Deus fala: eu não suporto o que vocês fazem. Eu não aceito a adoração de vocês. Eu nem conheço vocês, Jesus está falando. Eu nem conheço vocês. Vocês querem avaliar o seu relacionamento com Deus de fato?
Percebam como você se relaciona com a injustiça nesse mundo. É duro, irmãos, mas essa é a realidade bíblica. De novo, não estou dizendo que nós alcançamos um relacionamento com Deus pela maneira como nós ajudamos o próximo. Na verdade, o nosso relacionamento com Deus é evidenciado por meio do nosso relacionamento com o próximo. É aquilo que João fala. Se você diz que ama a Deus a quem não vê, mas o próximo a quem você vê, você despreza, você manda ele para casa com fome, com frio, então você está negando que de fato tem um relacionamento com Deus. A evidência de ser salvo pela graça não é a perfeição, mas um coração que se move em favor do necessitado. Porque aquele, irmãos, que reconhece que tudo que tem é mero presente da graça, não pode deixar de compartilhar. Não pode deixar de ter misericórdia do outro. Mas por último, eu não poderia terminar esse texto sem falar da promessa da justiça. Eu falei o que significa justiça, eu falei qual é o sinal para onde a justiça aponta, para o nosso relacionamento ou não com Deus. Mas por último, qual é a promessa de justiça que esse texto nos faz? E o versículo 7 do capítulo 8 diz: o Senhor, a glória de Israel, jurou pelo seu próprio nome. O que Deus jurou? Jamais esquecerei de tudo que vocês fizeram. Deus está dizendo aqui para o povo na época do profeta Amós: eu estou olhando o que vocês estão fazendo. Eu estou vendo as balanças injustas. Eu estou vendo os escravos que vocês fazem por conta de uma moeda de prata. Eu estou vendo os escravos que vocês fazem por conta de uma sandália. Eu estou vendo isso e eu estou dizendo para vocês, isso não ficará impune. Não vai ficar. Isso mostra que Deus é um Deus justo e bom. E o pecado da injustiça não pode ser ignorado. Não pode. Não será por Deus. E não deveria ser ignorado por nós. O coração humano é incuravelmente inclinado para o egoísmo. E Deus, como um ser justo, precisa julgar. Já viu aquela frase que a pior notícia do mundo é que Deus é bom? A gente fala, por que isso seria uma má notícia? É porque falta uma informação. Nós não somos. E se Deus é bom, e se Deus é justo, Deus deve punir toda injustiça e toda maldade. E eu e você estamos cheios dela. E isso deveria nos deixar arrepiados. Porque Deus não fará indiferença em relação à injustiça. Mas há uma esperança nisso tudo. Em meio a um pronúncio de julgamento futuro, há também um prenúncio de esperança. E no capítulo 9, versículo 11 ao 15 que nós lemos, é um texto que fala sobre isso. É assim que o livro de Amós, um livro recheado de promessas de julgamento, o livro de Amós termina em esperança. 2 pontos que nos devem trazer esperança a partir desses últimos versículos de Amós. O primeiro deles, Amós deixa claro a volta do rei messiânico. Quando ele fala no versículo 11, restaurarei a tenda caída de Davi, ele está claramente, é assim que, por exemplo, Atos, capítulo 15, no Concílio de Jerusalém, eles entendem que esse texto de Amós, eles citam inclusive esse texto, eles falam que esse texto está falando do que Jesus veio fazer. Portanto, a própria Bíblia, interpretando a Bíblia, diz que esse texto está falando sobre Jesus. Como que Deus veio trazer justiça a esse mundo? Por meio do rei descendente de Davi. O rei Jesus. O rei que não vem em berço de ouro, mas um rei que nasce em pobreza. Que se identifica com os oprimidos, com os pobres, com os rejeitados, com os párias. Mas existe uma outra promessa. A promessa de que quando esse rei voltar, haverá um mundo curado. Haverá abundância, não apenas para poucos, mas para todos. Haverá reconciliação entre os povos, algo super interessante que esse texto nos mostra. Os povos serão reconciliados. Haverá fim da escassez, haverá fim da dor, haverá fim de toda injustiça. Irmãos, haverá o fim do socialismo.
bem como haverá o fim do capitalismo. Haverá o fim de todos os ismos que têm nos aprisionado por séculos, nos quais temos colocado a nossa esperança. Haverá finalmente o reino de Deus, um lugar onde habitará a justiça eternamente. Essa é a esperança bíblica. Estamos falando de um rei que, quando ele vem, ele não lida apenas com os problemas sociais, mas ele lida com o mundo físico. Este é um mundo onde não haverá fome, onde não haverá pobreza, onde não haverá injustiça, onde não haverá doença, onde não haverá morte, onde não haverá guerra. E de alguma forma Amós está convocando o povo a se alimentar com essa esperança, a fim de que as atitudes deles mudassem. Mas como nosso coração pode ser curado da injustiça? Como podemos escapar desse julgamento, se não por meio daquele que sofreu o juízo em nosso lugar? A promessa de Deus foi cumprida. Ele não vai esquecer de fazer juízo. O que acontece é que Jesus veio a este mundo e recebeu o juízo que eu e você merecíamos por nossa injustiça. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Jesus é nascido pobre, marginalizado, condenado em um julgamento injusto. Na cruz, Jesus sofreu a injustiça máxima para nos dar a justiça de Deus. Tem um grande pregador, provavelmente os irmãos o conhecem, chamado John Stott, que dizia uma frase que assim: eu não poderia acreditar em um Deus que não fosse a uma cruz. Em um mundo de injustiça, John Stott se perguntava, como é possível adorar um Deus que é imune à injustiça do mundo? Como eu posso adorar um Deus que não faz nada diante das injustiças que nós vemos todos os dias? Mas John Stott conclui dizendo, mas porque há uma cruz, então eu posso acreditar num Deus que não é imune à injustiça. Eu nunca poderia acreditar em um Deus que não fosse uma cruz, que não recebesse em si mesmo as dores que nós sentimos, para nos poder trazer salvação. Naquele dia, muitos irão perguntar, Jesus, quando nós te vimos nu, quando nós te vimos com fome, quando nós te vimos preso e não fomos visitar, ele vai dizer, lá na cruz, lá eu que merecia a justiça, recebi a condenação, para que você, que merece a condenação, pudesse receber a justiça. Agora que você entende porque a justiça, agora você entende o porquê que a justiça é resultado de um coração salvo pela graça? Jesus disse, você entende que é um pecador salvo pela graça, que é espiritualmente rico. Você se lembrará que eu era rico e se fiz pobre por amor a vocês. E quando você se lembra disso, você deve fazer o mesmo para aqueles que estão ao seu redor. Isso significa que Deus odeia o sofrimento, Deus odeia a injustiça, Deus odeia o mal. E fez isso de tal forma que Ele veio e experimentou todas essas coisas para nos libertar delas. Irmãos, se somos salvos pela graça, sejamos agentes dessa graça nesse mundo de injustiça. Eu sei que, irmãos, eu fiquei profundamente angustiado enquanto eu preparava essa mensagem. Porque eu tenho um sentimento de que a gente lê coisas dessa natureza e provavelmente amanhã a gente já esqueceu. Talvez porque o desafio é tão grande, a injustiça é tão sistêmica, que nós nos sentimos fracos, incapacitados demais para promover qualquer mudança. E às vezes a gente fica desanimado o suficiente para não fazer e continuar não fazendo muita coisa. Mas eu quero acalentar o meu e o seu coração, lembrando da esperança, que Deus prometeu que Ele fará justiça. E que, portanto, a única pergunta que nos cabe é, faremos parte disso? Ainda que com o pouquinho que podemos fazer? Ainda que com aquela pessoa que nós podemos alcançar e tornar a situação dela um pouco menos injusta? Estaremos entre esses?
Nós não precisamos corrigir o problema do mundo. Essa não é uma tarefa nossa. É uma tarefa de Deus. Mas Deus nos chama a contribuirmos com o pouco que nós podemos fazer, para que a sua justiça, para que o seu governo se tornem um pouquinho mais visíveis neste mundo. Esse é o meu e o seu papel. Não são todos chamados a serem como José, ou como Daniel, ou como Esther. A maior parte dos crentes fiéis na história bíblica foram crentes do anonimato. Foram pessoas que não têm livros com o seu nome escrito, mas que fizeram o seu papel de fidelidade ao Senhor, aonde o Senhor os colocou. Portanto, irmãos, sejamos encorajados, constrangidos pela graça que nós recebemos de Jesus, a compartilhar essa mesma graça, a sermos não reservatórios, mas canos da graça de Deus, para satisfazer as necessidades daqueles ao nosso redor. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos mostra como o Senhor se importa com a justiça. Mas, ao mesmo tempo, confessamos envergonhados, não pelo tamanho apenas do nosso egoísmo, mas pelo tamanho da nossa injustiça. Quando nós somos os responsáveis, ou diretamente pela injustiça que está ao nosso redor, ou quando nós não fazemos nada para resolvê-la. Quando somos indiferentes, quando estamos mais preocupados com as nossas obrigações culticas, religiosas, ritualísticas, mas que enquanto cantamos, estamos desprezando aqueles ao nosso redor. Estamos deixando de nos identificar como Cristo fez. Portanto, Deus, nos perdoe, nos restaure, que possamos contemplar o tamanho da sua graça e sermos generosos e sermos justos como o Senhor requer. Deus, obrigado pela bendita esperança de que um dia viveremos num lugar onde habita a justiça perpetuamente, onde não haverá mais escassez, onde não haverá mais fome, onde não haverá mais tribunais injustos e onde poderemos compartilhar uns com os outros por toda a eternidade a nossa maior riqueza, que é o Senhor Jesus. Assim oramos em nome dele, pedindo para que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos levem não somente a essa verdade, mas que transformem o nosso coração durante essa semana, para que assim vivamos com justiça. Em nome dele oramos. Amém.